O meu nome é Antônio Alexandre Bizão, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais. Eu sou mestre em fertilidade dos solos e já tem 22 anos que eu trabalho com pesquisa, desenvolvimento e comercialização na área do processo de rochagem. A palavra rochagem, a ideia de usar rochas como fertilizante e condicionador de solo, às vezes ela parece uma coisa nova, mas ela não é uma coisa recente, ela é uma coisa antiga e faz parte do nosso dia a dia de todo agricultor. Então todo agricultor aqui na região do Brasil Central, da área de solos tropicais igual temos aqui no Brasil, ele já faz uso da rochagem em sua área, que a calagem nada mais é do que um processo de rochagem, usando para isso a rocha calcária. A fosfatagem também é uma prática comum, onde os agricultores já usam muito, e isso nada mais é do que a criação de um pó feito de uma rocha fosfática para incrementar e implementar a produção de alimentos em um solo que já tinha perdido a sua capacidade produtiva por uma razão ou por outra. E isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa que era muito presente na vida das pessoas antes do advento do Liebig ter formulado a lei do mínimo para os fertilizantes químicos. E o nosso trabalho consistiu em buscar essas informações que estavam aqui nesse livro. E uma chamada que nós temos é a cura da terra pela terra. E aqui nós chamamos o livro editado por Julius Hensel na Alemanha em 1893, que é o Pães de Pedra. Então tudo que existia de pesquisa naquela época está resumido nesse livro. E eu não poderia deixar na oportunidade de falar a respeito do prefácio desse livro. O prefácio desse livro, ele é constituído de uma pergunta: o que se conseguirá ao fertilizar com as farinhas de rocha? Número 1, converter pedras em alimento. Então essa é a primeira propositura. E transformar regiões áridas em frutíferas. Número 2, alimentar o faminto. 3, colher cereais e forragens sãs e dessa maneira prevenir epidemias entre homens e animais. Vejam, quando esse livro foi escrito em 1890, e esse autor já tinha o conhecimento e a informação do que poderia vir a tornar-se esse processo de fertilizar com fertilizante químico num processo artificial que compromete a qualidade do alimento produzido. Produz-se em quantidade, só que a qualidade fica comprometida. A outra propositura dele, que é muito atual, veja que isso foi escrito em 1890, mas hoje é muito atual: tornar a agricultura um ofício, novamente um ofício rentável, e economizar grandes somas de dinheiro gastos hoje em dia com fertilizantes que, em parte, são inúteis ou prejudiciais. Então vejam vocês o tanto que isso hoje é atual. Qual o problema, o maior flagelo que nós temos hoje na agricultura? É exatamente isso aqui, que devido ao alto custo que tem dos fertilizantes, por eles serem constituídos basicamente de energia fóssil, eles estão fazendo com que a agricultura venha deixando de ser uma atividade rentável. E se essa atividade ela deixa de ser rentável, os agricultores vão abandonando essa atividade. Se os agricultores vão abandonando essa atividade, provavelmente nós vamos ter uma grande falta de alimentos. Por quê? Porque a agricultura está deixando de ser uma atividade rentável. E o quinto preceito é fazer com que os desempregados retornem ao campo ao tomar conhecimento de que inesgotáveis forças nutritivas, até nessa época aqui de 1893 desconhecidas, estavam preservadas no ar, na água e no ar. No ar, nas rochas e na água. Então vejam vocês, nessa época em que esse livro foi escrito, isso foi feito quase que uma previsão de retirar a força nutritiva que nós temos do ar.
E a agricultura brasileira, se nós nos tornamos o que nos tornamos hoje, é uma agricultura biológica que nós usamos da biologia para retirar a força nutritiva que existe no ar que respiramos, que é o nitrogênio. Então eu faço inoculação na minha soja, eu uso a biologia para retirar do ar que eu respiro o nutriente necessário para a produção das leguminosas. E a outra coisa é retirar das rochas os nutrientes que precisamos para produzir alimentos. Então, a formação do solo, todo o solo, ele foi formado através do intemperismo da rocha. Então, o intemperismo destruiu a rocha, transformou a rocha em um material particulado pequeno, e esse material foi transformado em solo. E com o tempo, através do uso desse solo, da produção de alimentos, esse solo foi perdendo a capacidade produtiva, foi tornando-se um solo com baixo potencial produtivo. E como que é o meio mais fácil e o meio mais econômico, o meio mais natural de recuperar esse solo, de fazer com que um solo, através do intemperismo, tornou-se um solo improdutivo? É exatamente fazendo isso aqui, a cura da terra pela terra. Esse é o meio mais econômico, esse é o processo mais natural de recuperar a fertilidade do solo aonde ele foi se perdendo, e não através de produtos químicos. Isso tem várias implicações, como foi dito aqui no prefácio do livro Pães de Pedra.